Vamos falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca? Mas antes, não esqueça de acompanhar esse canal, se inscreva para saber sempre quando tiver novidades aqui, tá bom? Eu sou o Dr. Eduardo Tassi, cardiologista. Insuficiência cardíaca é uma síndrome que ocorre que o coração tem dificuldade para bombear sangue para o resto do corpo, geralmente levando o paciente a ter falta de ar e inchaço, principalmente nas pernas. A queixa principal dele é que ele tem uma sensação de afogamento, que geralmente piora quando se deita e melhora quando se fica em posição sentada. Em casos mais avançados, inclusive, o paciente não consegue deitar para dormir. Ele tem um cansaço contínuo que, quando ele deita, ele tem uma sensação de afogamento iminente. Então, ele tem que sentar para conseguir respirar melhor. Isso ocorre por causa, como eu disse, o coração tem uma dificuldade para bombear sangue, sobrecarregar esse coração com mais sangue dentro desse coração. E isso vai represar o sangue no coração e depois, como o coração não consegue jogar esse sangue para frente, esse sangue vai começando a reprisar como se fosse uma fila indiana e ele vai sobrecarregar o pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele começa a inundar o pulmão literalmente de água e o paciente fica com essa sensação de afogamento. São várias as causas da insuficiência cardíaca. A principal delas realmente é infarto, ou seja, o paciente sofreu um infarto, sobreviveu ao infarto, mas uma grande parte do coração dele morreu. Com isso, o coração fica com dificuldade para bombear sangue para frente e isso pode levá-lo a ter uma insuficiência cardíaca. Outra causa bastante comum de insuficiência cardíaca é pressão arterial mal controlada ao longo de anos. Pacientes que têm pressão muito alta, que não tomam medicamento adequadamente ou não controlam a pressão adequadamente, ele tem um risco aumentado desse coração literalmente cansar. Imagina, o coração está querendo contrair, mas a pressão arterial está alta, então ele tem que fazer mais força para vencer essa pressão alta. E aí ele acaba cansando e com o tempo ele vai dilatando e vai perdendo a força da musculatura, que ele fica fraco e não consegue mais bombear e acaba acontecendo tudo aquilo que eu falei no início do vídeo. Uma terceira causa também que tem que sempre ser avaliada porque o paciente tem insuficiência cardíaca são as válvulas do coração. As válvulas do coração são as portinhas que abrem e fecham. Se o paciente tem alguma artéria dessas entupidas também, ou seja, uma estenose de alguma da válvula, ou uma insuficiência da válvula, ou seja, a válvula está aberta o tempo inteiro, o sangue fica indo e voltando, por exemplo, isso também acarreta a médio e longo prazo uma dilatação desse coração e perda da função do coração, levando também o paciente à insuficiência cardíaca. Outra causa de insuficiência cardíaca também, não tão rara assim, são as miocardites, principalmente as miocardites virais. Existem vários vírus que podem atacar a musculatura do coração, causando uma deterioração da função do músculo cardíaco e podendo levar esse coração a dilatar e perder a função. São as miocardites virais. Existe uma série de vírus que podem causar isso. E geralmente, quando é miocardite viral, uma grande maioria das vezes, a insuficiência cardíaca é reversível. Depois do tratamento inicial adequado, geralmente a gente consegue reverter a insuficiência cardíaca. Infelizmente, em alguns casos, não. O tratamento da insuficiência cardíaca não difere tanto da causa, ou seja, a princípio, para iniciar o tratamento da insuficiência cardíaca, eu não preciso no primeiro momento, ou o médico não precisa no primeiro momento, saber qual foi a causa da insuficiência cardíaca. O tratamento inicial é para tirar o paciente daquela qualidade de vida horrível que ele está tendo, ou seja, muita falta de ar, não conseguindo dormir, dificuldade até para se alimentar. Então, a gente vai tirar o paciente dessa crise. Em segundo momento, a gente pode tentar depois, sim, investigar a causa da insuficiência cardíaca desse paciente. Então, o tratamento no início é tirar líquido desse paciente, ou seja, eu tenho que fazê-lo perder líquido, porque como ele está literalmente todo inchado e causando insuficiência respiratória, muita falta de ar e inchaço nas pernas, eu tenho que tirar água desse paciente. Então, o início do tratamento é sempre com diuréticos nesse paciente, para enxugar esse paciente, para melhorar a qualidade de vida dele nesse primeiro momento e fazê-lo conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Depois de tirar do paciente da crise inicial, aí nós iniciamos as medicações para tentar recuperar a musculatura do coração. Aí sim, nesse passo, é importante realmente saber a causa, porque se a causa foi devido a um infarto, mesmo que o paciente nunca tenha tido queixa de infarto, ele pode ter tido um infarto que a gente chama de silencioso e pode ter sido a causa da insuficiência cardíaca, muda um pouquinho a conduta. Então a gente vai ter que usar medicações específicas caso o paciente seja uma insuficiência cardíaca causada por um infarto. Caso a insuficiência cardíaca seja causada por qualquer outro tipo de doença, sem ser infarto,
o tratamento geralmente não muda. O tratamento é específico. E aí, assim, a gente vai iniciar medicações que vão melhorar não só o sintoma do paciente, ou seja, falta de ar e inchaço, mas vão iniciar medicações que vão melhorar a sobrevida e melhorar o prognóstico dele, ou seja, vai fazer esse paciente viver muito mais. Então, são medicações específicas para fazê-lo viver mais, com uma qualidade de vida muito boa e, se possível, inclusive, recuperar a função desse coração. Com essas medicações que nós dispomos atualmente, a gente consegue recuperar a função ventricular numa grande maioria dos pacientes. E qual é o prognóstico do paciente? Ou seja, o que esperar uma vez feito o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca é uma doença muito séria, realmente. Uma insuficiência cardíaca maltratada ou subdiagnosticada mata mais que muitos tipos de câncer por aí. Ou seja, a mortalidade é muito alta. Uma insuficiência cardíaca tratada de forma errada ou não tratada, a mortalidade em 5 anos beira, inclusive, 80%. Então, o paciente tem que ser bem tratado. Paciente que tem sintomas de inchaço, falta de ar, somente falta de ar quando deita e melhora quando senta, ou o edema das pernas, o inchaço das pernas que não passa, precisa ser avaliado pelo médico para ver se há possibilidade de ser insuficiência cardíaca ou não. Num caso específico do paciente da insuficiência cardíaca que foi devido a algum infarto, a gente tem que lançar a mão e saber se esse paciente tem condição de ser revascularizado, ou seja, será que eu consigo abrir alguma das artérias que estão fechadas que causaram essa insuficiência cardíaca? Se existe essa possibilidade e eu consigo revascularizar esse paciente, seja através de stent ou até mesmo uma cirurgia cardíaca, como ponte safena, por exemplo, esse paciente pode ser que com a médio e longo prazo ele vai recuperar o músculo cardíaco, porque eu vou voltar a oxigenar aquele coração, aquela parede, aquela parte do coração que estava sofrendo devido a um infarto que ele teve no passado. Só para questões de ilustração e mostrar qual é o poder das medicações no tratamento de insuficiência cardíaca, olha só esse exemplo aqui que eu estou colocando. Tinha uma insuficiência cardíaca, o coração dele era bem dilatado, tinha uma disfunção, ou seja, contraía mais devagar. Esse é um paciente, uma ressonância cardíaca de um paciente com insuficiência cardíaca. Depois de iniciar a medicação, ajustar a medicação, a gente repete a ressonância dele depois de 3 a 6 meses e olha só o resultado. Perceba que o coração está contraindo melhor. Não precisa ser especialista para ver que o coração, nessa segunda ressonância, está contraindo bem melhor que o primeiro. Se você tem insuficiência cardíaca ou conhece alguém que tenha, mostra esse vídeo para ele, que isso pode ajudar bastante a entender um pouco mais sobre a doença e a seriedade dela. E sempre mostrando que tem esperança e que dá para melhorar bastante a qualidade de vida dos pacientes com insuficiência cardíaca. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo. E também não esqueça de me seguir também nas outras redes sociais. Tem sempre conteúdo bem bacana lá também. E não esquece de acompanhar o canal para mais notícias.